nesta palavra, no Salmo de número 126, né? Onde fala da confiança em Deus, né? Confiar no Senhor Jesus. Você vê que o Salmo de número 125, a Bíblia vai nos dizer, o salmista, que os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, não se abala, mas permanece para o céu. Então, a confiança no Senhor é a base para a nossa vida. A confiança no Senhor Jesus Cristo é a base de tudo que acontece para nós de bom, irmãos, porque Jesus é quem pode fazer algo em nossa vida. Então, a igreja de Cristo é um dos lugares onde nós vamos estar para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, como disse o salmista, de número 122, né? Alegria quando dissemos, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem abundância, na casa do Senhor tem fartura da palavra de Deus. Na casa do Senhor tem palavra, na casa do Senhor Jesus, que é a casa de oração, tem oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era o salmista dizendo: eu fortaleço na casa para mim, no seu Jesus, na casa do Senhor. Paz, buscando a sua presença. Quantos querem vitória, quantos querem receber o milagre de Deus, mas não está na casa do Senhor. Aleluia, louvado é o nome de Jesus Cristo, que é fiel e é poderoso, é maior. Glória a Deus. 26, onde nós lemos, o Senhor Jesus trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião. Então estávamos como os que sonham. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só sonhando, ainda não tinha sido realizado, mas então a nossa boca se encheu de quê? De alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se encheu de riso. Riso é alegria. Riso, alegria de nós estarmos ouvindo aquilo que é bom, precioso aos olhos de Deus, a sua palavra, a sua voz poderosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa língua de cânticos, porque, irmãos, quando alguém está alegre, eles cantam ao Senhor. Alguém que está feliz, ele louva ao Senhor. É por isso que existe aquele ditado: quem está alegre canta, quem está triste ora, porque é na oração que a tristeza vai embora, é na oração que o desânimo vai embora, é na oração que as tempestades se acalmam, é na oração, no clamor, que a dificuldade vai se diminuindo e vai aumentando a abundância para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então nós viemos para adorar Jesus, que é bom. Aleluia, diz assim: a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Irmãos, quantas coisas preciosas Deus tem feito para nós. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito para os seus filhos e as suas filhas. Só que muitas das vezes nós só olhamos para o que está faltando e nós se esquecemos de agradecer aquilo que Deus já fez pela nossa vida, agradecer ao Senhor pela nós ter recebido o ar que nós respiramos, por nós ter recebido, amanhecido com vida, para nós louvar e adorar o nome de Jesus Cristo. E muitas vezes nós se levantamos, já é motivo de nós agradecer a Deus. Nós estamos de pé, já é motivo de nós agradecer a Deus. E muitas das vezes nós se levantamos, a primeira coisa que nós vamos dizer: ah, Deus, me ajuda nisso, Deus, me ajuda naquilo. Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou precisando daquilo. Muitas das vezes esquecemos de orar, agradecendo a Deus pelo que Deus já fez. Ah, eu não tenho nada, tu tem força para se levantar. Eu não tenho nada, eu estou enfermo, mas está de pé, aleluia. Louvado seja o
no nome de Jesus. Eu estava na época, eu estava doente. No meu braço, eu dizendo, fui para o médico, eu disse assim, médico, esse braço não para de doer. E ele disse assim, agradece que esse braço está doendo. Eu disse, como é que eu vou agradecer esse braço doendo? Ele agradece porque ainda se tu está sentindo dor no braço, é sinal que tu tem um braço para sentir dor. Porque tem pessoas que queriam pelo menos ter um braço para sentir dor, mas não tem mais braço, perdeu o braço, perdeu o dedo. Tem gente que não tem perna para andar, e você tem a perna para andar. Usando a boca do médico para falar comigo e eu agradecer a Deus pelo que eu já tinha diante de Deus. Se nós sentimos dor em algo em nós, é sinal que nós temos aquilo ainda para nós sentirmos. Tem pessoas que não têm as duas pernas para andar, tem pessoas que não têm os dois braços para abraçar, e nós temos as duas pernas para andar, evangelizar, buscar a presença de Deus, ou até ir mesmo em a casa de alguém que nós conhecemos. Nós temos os dois braços para abraçar a quem nós amamos, enquanto alguém não tem, e aí mesmo assim é alegre, louva, exalta o nome de Deus. Nós temos dois pés para estar na casa de Deus, e muitas das vezes nós enfraquecemos. Na igreja do Senhor, cada um de nós que estamos aqui, muitos tiveram esse privilégio, mas não abraçaram o privilégio. Outros estão tendo o privilégio de ir e não vai, mas você está aqui porque crê no Senhor Jesus Cristo. Porque só vai para a casa do Pai quem ama a casa do Pai. Só está na casa do Pai quem ama estar perto do Pai. Aleluia. Aí o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, nós estamos felizes em estar na casa do Senhor Jesus Cristo, buscando a sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na casa do nosso Senhor, do nosso bom pastor, aquele que não nos deixa faltar nada, como diz o Salmo de número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor, e nada te falta quando tu confia no seu. É a confiança naquele que pode fazer, a confiança naquele que pode resolver. Eu vi testemunhos lindos, testemunhos de vitórias, aonde pessoas estavam à beira da morte, né, a ponto de ser colocado ali um fim na sua vida. Para ele já era o fim, para ela já era o fim, mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou, o fim, né, se tornou em um caminho longo, um caminho de vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como isso, pastor? Para o cego Bartimeu, para muitos parecia que ali era o fim, a ele viver sempre o resto da vida sem. Mas Jesus abriu os olhos e fez ele enxergar. Isso é a confiança no Senhor. Aleluia. Para o paralítico parecia que não havia mais solução, mas quando passou a confiar no Senhor, aleluia, o Senhor Jesus fez andar. Para o mundo parecia que ele nunca mais iria falar, mas quando Jesus Cristo chegou e ele confiou, ele passou a falar. Para o surdo parecia que nunca mais ia ter uma solução. Jesus abriu os ouvidos e fez escutar. Aleluia, glória a Deus. Eu estava vendo em uma página dali do lado do Ceará, de Sobral, onde uma jovem, uma adolescente na faixa de uns 12 anos,
né? Ela tinha nascido e se ficar chegado até aquela idade, né? Sem ouvir a voz da mãe. Era surda de nascença. Então ela tinha uns acompanhamentos médicos desde criancinha, né? Era acompanhado pelas medicinas, né? E um certo dia, pela primeira vez na vida, ela ouviu a voz da mãe dela falando com ela. Aleluia! Jesus, ele ainda faz milagre, irmãos. Jesus ele ainda opera. Muitas das vezes a gente se desespera. Ah, Senhor, está tanto tempo. Ah, Senhor, há quantos anos eu espero. Ah, Senhor, já está caducando isto. Mas o Senhor, para Ele, nada é impossível. Aleluia. Aos olhos de Deus, parece que nos olhos do homem não tem jeito, não tem mais solução. Mas nos olhos de Deus tem jeito sim, tem solução sim. Porque a mão de Deus ela cuida, a mão de Deus ela sara, a mão de Deus ela transforma, a mão de Deus ela muda, a mão de Deus quebra as correntes, a mão de Deus tira as muralhas, a mão de Deus acalma a tempestade. Sinta a mão de Deus sobre a tua vida. Creia na mão de Deus sobre a tua casa. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso é confiança, é alegria pelas grandes coisas que o Senhor tem feito pela vida dela. Aleluia, louvado seja o Senhor. Era surda de nascença, não ouvia, mas pela primeira vez na vida ouviu a voz da sua mãe. Aleluia. Olha só, irmãos, que interessante isto. É um milagre. O interessante que Jesus poderia fazer o milagre, irmão, era da seguinte forma, né? Por exemplo, ela estivesse ali na igreja, no momento que estivesse ali a igreja orando, né? Porque a igreja ora, né? O resultado vem, às vezes vem na hora, vem no momento, mas muitas vezes o resultado vem depois, vem lá na frente. A pessoa pode estar num determinado lugar, de repente vem o de repente de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então ela poderia muito bem, ela ter ouvido primeiro a voz do médico enquanto a mãe dela estivesse do lado de fora. Mas ela ouviu primeiro, Deus deu o privilégio, além de ouvir pela primeira vez, e ainda ouvir a voz da própria mãe. Isso é o segundo privilégio, é o segundo milagre de Deus na vida de alguém. Então Deus faz sim milagre. Deus ainda cura sim. Deus ainda ele cura paralítico sim. Deus ainda faz o mudo falar sim. Deus ainda faz o aleijado levantar da cadeira de roda e andar sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus sim, irmãos. A minha vida é um milagre, a tua vida é um milagre. Nós estamos de pé pelo milagre de Deus. Só de nós deitar, levantar é um milagre de Deus. Só de muitas pessoas já têm deitado e não têm se levantado mais. Então nós temos que deixar de murmurar mais, de questionar mais, de agradecer mais, orar mais, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis. Está lá em Tiago 4, 6 é o versículo 6, que vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis os próprios deleites. Nós temos que saber agradecer a Deus pelo que nós já temos. A oração, irmãos, eu creio que é uma oração das que mais Deus recebe ainda mais rápido, mais ligeiro. É a oração de gratidão, de agradecer a Deus pelo aquilo que Ele já fez. Porque é Deus, Ele olha do alto do céu e Ele vê e diz assim: meu filho está orando, não está pedindo, mas está agradecendo. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor me dá, o Senhor é Deus. E se o Senhor não der, o Senhor é Deus. Se o Senhor abrir as portas, o Senhor é Deus. Se o Senhor não abrir as portas, o Senhor continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus fiel. Aleluia. E agradecer em meio às tempestades.
agradecer em meio às dificuldades difíceis, plantar em meio às dificuldades difíceis, como aquela viúva de Será, né? Semeou em meio às dificuldades difíceis, né? Em meio às tempestades, mas Deus se fez presente, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é maior, Deus, Ele é grande, Deus, Ele que opera milagre, Deus, Ele ainda que cura, que transforma e muda o cenário do crente, Ele transforma a vida do crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não só de crente, mas de todos quanto crê, porque ser crente é isso, é crer naquilo que ainda não viu, mas ter a certeza que Deus irá fazer sobre a sua vida, aleluia. Verso 5 vai nos dizer: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, ou seja, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso, irmãos, é a lei, isso é o que nós receberemos após o plantio. Muitas das vezes a gente planta com lágrimas, a gente chora: Deus, eu quero ver frutificar, Senhor, eu quero ver o Senhor fazer isso na minha vida, Senhor, eu quero ver o Senhor operar, eu quero ver o Senhor fazer grandes milagres, grandes sinais e prodígios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente está colhendo, está orando, está colhendo com lágrimas, aleluia, e depois voltará com alegria, aleluia, recebendo a bonança de Deus. Mas antes tem que plantar, antes tem que semear. Ninguém colhe nenhum fruto sem antes plantar, ninguém recebe sem antes dar primeiro aquilo que é de melhor para o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus folhos. Irmãos, olha só o que o salmista está nos dizendo: voltará sem dúvida. Quando a pessoa vai, muitas das vezes é notório, a gente ia um pouco duvidoso: será que vai dar certo mesmo? Será que vai frutificar mesmo? Será que eu plantar essa semente de fé, será que vai frutificar mesmo na vida? Mas quando nós fazemos para Deus, com fé, sinceramente, diante do Senhor Jesus Cristo, aquilo retorna para a vida, e nós não teremos mais dúvida do que Deus fez. É por isso que o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por esse motivo nós estamos alegres não é pelo que Deus irá fazer, nós estamos alegres é pelo que Deus já fez. Nós não vamos se alegrar é pelo que Deus irá fazer, vamos se alegrar é pelo que Deus já está fazendo em nossa vida. Aleluia! É isso que o povo tem que entender, o que é o Evangelho de Cristo. É isso que nós devemos entender, a palavra de Deus. É ser grato pelo que o Senhor já fez. Não ser grato querer aquilo que Ele vai fazer, não. Nós dizer: grandes coisas fez o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Irmãos, é a vitória de Deus nós estarmos num culto como esse, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Mas nós estamos em poucas pessoas. Agradeça a Deus, porque nós ainda estamos em poucos, e são os poucos que ainda estão buscando e se preparando para morar no céu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: olha só, até a vinda de Jesus Cristo, até a vinda do Senhor, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma revelação do alto. E o Senhor falou para mim: até quando chegar o dia da vida do Senhor, Ele vai encontrar as igrejas, muitas igrejas vazias, muitas igrejas com as portas fechadas, aleluia, muitos templos que nós vemos, muitas pessoas, multidão, Deus me mostrando, poucas pessoas contadas a Deus. Isto é Bíblia, é a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor se esfria, irmão, ele não tem mais força de estar na casa do Senhor, não tem mais força de estar na presença do Senhor Jesus. Então,
O resultado de quem se esfria na fé é sair da igreja, é sair da presença. Porque a primeira coisa começa alguém que está frio na fé. Qual é o primeiro sinal de alguém que está frio na fé? A primeira coisa que vai dizer é que ele foi já. Aquelas pregação velha. Já foi. Sabe, igreja? Aí começa. 1, 2, 3. Pensar que não morreu espiritual. As coisas espirituais não é sério. As coisas espirituais é sério. E eu vendo isso, e orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Um dia desse, eu conversando com um amigo meu lá de Sorocaba, que eu tenho amizade, irmão, tenho muitos conhecidos para todo canto. E esse irmão falou assim: pastor, se fosse perto, se o senhor pudesse estar aqui, estivesse aqui em São Paulo, em Sorocaba, o senhor ia abrir, eu ia congregar com você, porque o meu ministério se fechou e fechou mais 3 em outro bairro. Porque é as portas se fechando, irmãos. Porque o povo não quer mais estar na igreja. O povo não quer mais buscar a presença do Senhor. Acha cansativo estar na presença do Senhor. Aleluia. Por isso que a salvação, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É muitos que são chamados. Não é todo que é chamado, é muitos. É muitos, não é todos. Senão Jesus dizia, todos são chamados. Não é todo que é chamado, não. É muitos que são chamados e poucos escolhidos. Por quê, irmão? Vai ser escolhido a Deus, porque são poucos que querem ainda estar na presença do Senhor. São poucos que ainda querem agradecer a Deus por tudo que o Senhor Jesus já fez pela sua vida. Pastor, não tem como vir não, abrir uma igreja aqui para nós. Filho, não tem como não. Já estou lutando pior aí com poucas pessoas, né? Agradecendo a Deus ainda pelas poucas pessoas que a gente temos. Chegou certa feita, meus irmãos, que eu peguei e disse assim: Deus, por que eu estou com tantas pessoas? E Deus falou comigo: agradeça pelos poucos que eu coloquei nas tuas mãos. Porque se nós somos gratos no pouco, nós vamos ser generosos no muito também. Se a gente não semeia no pouco, no muito, a gente nunca irá semear. Se a gente não é grato no pouco, jamais a gente vai ser grato no muito. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos estar agradecendo a Deus, agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pela nossa família, agradecendo pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço a Deus a todos, né, que também nos assiste através dessa transmissão ao vivo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Nós vamos estar sobre os nossos pés, vamos estar orando, agradecendo o nome de Jesus Cristo, que é o nosso meio. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua poderosa presença, Pai eterno. Nós te agradecemos, Jesus amado, pelas tuas mãos poderosas, Jesus amado. Te agradecemos, Jesus, por todos os benefícios a qual o Senhor tem feito por nós, Pai. Como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por estes motivos.